amigos, eu sou Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje, um dos maiores laterais esquerdos que o Rio de Janeiro despontou. Adalberto. Tudo bem, Dal? Tudo bem, Amilcar. É um prazer estar falando com você aí e com o seu público. Rapaz, eu queria que você contasse para a gente aqui o início. Eu sempre pergunto o início da carreira de cada jogador. Fala um pouquinho para a gente aqui. Bom, eu sou oriundo de futebol de praia, né? Joguei a minha vida toda futebol de praia, ali em Copacabana. Primeiro no Rodolfo Dantas, e depois o time se uniu com o time da Rua do Viver, porque antigamente em Copacabana cada rua praticamente tinha um time, né? Da galera, assim. E o time do Rodolfo Dantas se uniu com o do Vivier e ele virou o Copacabana, que atua até hoje. E eu joguei na praia e tinha o Alberto Albagli, que era um advogado ali da área, que era nosso vizinho e tal, e que sempre teve a intenção de me levar para o Flamengo, né? E como eu jogava só em futebol de praia, não jogava com chuteira, não tinha muita experiência, eu relutei um pouco, mas num determinado momento ele me convidou, insistiu e eu fui. Então, eu sou oriundo de futebol de praia e cheguei no Flamengo com 17 anos, o que hoje seria simplesmente impossível, né? Sendo conduzido por uma pessoa que não fazia parte do clube, inclusive. Eu acabei chegando no Flamengo por intermédio do Zezinho, que era o lateral direito. Esse Alberto Albagli era advogado e conhecia o pai do Zezinho e pediu que arrumasse uma experiência para mim já dentro do time, né? E isso foi feito, foi possível. O treinador era o Carlinhos Violino. E em um treino ele me aprovou, né? Por uma casualidade, estava faltando o lateral esquerdo. E já na semana seguinte, eles pediram para que eu entregasse a documentação para ser federado. Um detalhe que é interessante é que, nesse mesmo período, quem estava saindo do Flamengo e que jogava de lateral esquerdo era o Fernando Macaé, que saiu do Flamengo, foi para o Cruzeiro, ele recebeu uma proposta do Flamengo descobrir, e virou centroavante, depois jogou no Bangu, jogou na seleção. Nós tivemos juntos também na seleção sub-20, né? E foi um caso bastante interessante, porque coincidiu da saída dele da minha chegada, ou seja, abriu uma lacuna ali exatamente naquela hora em que eu estava chegando. Isso, obviamente, me beneficiou porque estavam carentes da posição. Mas eu lembro muito aquele título de 83, seleção, aquela fantástica seleção de júniores, que era Hugo, Heitor, Boni, Guto, você, Demétrio, Giovanni, Gilmar, Mauricinho, Bebeto e Paulinho Carioca. Que timaço, rapaz! Essa seleção era muito forte. Nós fomos campeões sul-americanos também no mesmo ano e jogamos contra a Argentina também. Tanto a final do sul-americano na Bolívia, em La Paz, quanto a final contra a Argentina também no México, no Mundial. Foram dois jogos bastante disputados e nós conseguimos ganhar 2 vezes dos argentinos, que imagino que eles não devam ter gostado muito, não. E, para variar também, no finalzinho ali, ainda houve um arranca-rabo, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Realmente foi uma seleção muito forte. O Giovani, assim, na plenitude da carreira dele, o Dunga chegando, se firmando como cabeça de área também, e o ataque fantástico, né? Com o Mauricinho, Bebeto e Paulinho Carioca, né? Que depois, mas o cabeça de área mesmo era o Demétrio que jogava no Campo Grande. Na verdade, o time titular, que acabou se convertendo no time titular e que jogou a maior parte do tempo do Mundial, tinha o Hugo, na lateral direita era o Heitor, o Aloísio e o Boni, que era o capitão do nosso time, e o lateral esquerdo era o Jorginho. Na cabeça de área já estava o Dunga, era Dunga, Gilmar e Giovani, e o ataque pela direita era o Mauricinho, jogava o Marinho Ram, o Bebeto era reserva, entrava às vezes também, exatamente, e o Paulinho Carioca pela esquerda. Era um time muito forte, realmente era um time muito forte. E foi a primeira vez, desculpa te cortar, e foi a primeira vez que o Brasil se sagrou campeão mundial, porque, na verdade, o torneio era novo também. O campeão anterior tinha sido a Argentina, com o Maradona jogando pela seleção argentina em 81, e já em 83 o Brasil se sagrou campeão, e depois foi campeão várias vezes. Aqui o Brasil seja campeão, seja pentacampeão dessa competição. A gente voltando aqui para o Flamengo, qual foi o início da tua carreira? Qual foi o teu grande técnico? Olha, no Flamengo eu tive grandes técnicos, né? Logicamente,
não por casualidade, o Carlinhos foi o... Você. Desculpa? Aquele que melhor aproveitou você. Olha, eu vou ser muito sincero, assim, o Carlinhos, pelo fato de ele ter me convocado e ter me escolhido, né? Eu tenho um carinho especial, não somente por esse fato, e depois, logicamente, ele mostrou a sua competência, depois sendo campeão brasileiro pelo Flamengo, né? E ganhando títulos pelo Flamengo como treinador. Então, foi um grande treinador, eu tenho um grande carinho por ele. E, bom, eu tive o Jair Pereira também, que foi meu treinador na seleção e que me deu essa oportunidade de me sagrar campeão sul-americano e mundial. E o treinador que me deu a primeira oportunidade no Flamengo foi o Camerindo, porque, na verdade, ele era supervisor do Flamengo, tinha saído, se eu não me engano, o Carpegiani, e ele entrou como um treinador interino, me deu a oportunidade de jogar pela primeira vez contra o Guarani, lá em São Paulo. Foi mais ou menos 14 de abril de 83, e depois o Carlos Alberto Torres assumiu. Agora, você falando assim, tive o Zagallo também como treinador, Antônio Lopes, grandes treinadores, mas talvez o que tenha mais marcado a minha carreira, eu chegando profissional ainda também muito cru, eu acho que foi o Zagallo. O Zagallo acho que me deu a sensação ou a convicção de que eu determinaria o momento em que o atacante, né, iria precipitar, ele driblar ou não. Eu tive mais controle dessa situação, de atrasar e de dar o bote no momento certo. Ele me ajudou muito nesse sentido. E eu realmente tinha o fator defensivo como um fator muito forte, né? Era muito veloz, muito rápido, ia mais por fora do que por dentro. Mas realmente quem me deu assim uma substancial ajuda no setor defensivo foi o Zagallo, me posicionando e principalmente me temporizando o momento ideal e idôneo para tentar tirar a bola de um ponto. Tá? E principalmente cercando ele mais profundo, enfim, de cercando para dar o bote, digamos assim. Pior ponta que você pegou? Malandro, foram muitos, mas... Na minha época, assim... Na concentração, tu ia dormir, caramba, vou ter que encarar aquele cara amanhã. Cara, tinha o tal do Elinho, que é meu amigaço também, que participou comigo na seleção do Botafogo, ponta direita, aquilo corria mais que a perna. Ele tá careca, rapaz, carequinha. Tá careca, eu vi ele também, eu vi também numa reportagem que eu achei muito interessante, acho que ele está trabalhando de dono de um bar, né? E fiquei muito contente em revê-lo, e era o Elinho, cara, e o Mauricinho, que eram dois jogadores muito velozes e muito habilidosos. Com certeza, quando eu sabia que ia jogar com eles, a noite não era tão tranquila quanto os outros. Você saiu do time, na realidade, das categorias de base, que tinha Gaúcho, Paulo Henrique, Hélder, Zé Carlos. O Hélder já tinha se firmado em 83, né? Já. O Hélder é 2 anos. A responsabilidade, porque, tipo assim, o Zico tinha saído. O Júnior estava saindo, você estava entrando no lugar dele. Então, pesava, não? Eu comecei a participar mais do profissional em função das lesões que o Leandro tinha, e o Júnior jogava, inclusive na minha estreia, foi exatamente isso que aconteceu. O Leandro não pôde jogar, o Júnior jogou na lateral direita e eu entrei na lateral esquerda. Então, eu tive um processo, né, de maturação, digamos assim, aos poucos. É óbvio que a minha carreira foi meteórica e rápida em todos os sentidos, porque, como eu disse a você, eu cheguei em 81 no Flamengo, no juvenil, né, no último ano do juvenil, que, como eu comentei com você, hoje é quase impossível que isso aconteça. Né? Chegou no ano mágico. Já um ano mágico para a gente. O ano mágico, é verdade. E em 82 eu participei já do Júnior, que também normalmente o jogador que vem de juvenil e vai para o Júnior, ele fica no banco, e eu, por sorte também, nesse caso, mais uma vez, tinha um lateral esquerdo chamado Jorginho, que ele era noivo da irmã do Tita, que era mórmon, que o Tita não sei se ainda é, mas eles eram mórmons, e ele saiu para Utah, Estados Unidos, para fazer uma missão, e abriu esse espaço na categoria Júnior para mim também. Então, eu subi do juvenil para o Júnior já de titular também, e depois nesse processo, como eu falei para você, fui campeão sul-americano e mundial pelo Júnior, e no profissional eu fui entrando paulatinamente, que eu acho que é o ideal para um jogador que vem de baixo, né? Para não ser o jogador que tenha exatamente essa responsabilidade de resolver o assunto
do time, né? Eu entrei como coadjuvante aos poucos, fui, obviamente, aproveitando as oportunidades e me consolidando aos poucos no profissional. A ponto, obviamente, do Flamengo, num determinado momento, entender que eu estaria pronto, a ponto, logicamente, de vender o Júnior, que, se com todo respeito para mim, o Júnior, para mim, né? Eu não vi o Nilton Santos jogar, eu lembro do Marinho Bruxa, também do Botafogo, mas que, para mim, é indiscutivelmente o melhor lateral esquerdo que eu conheço, já vi jogar, e a minha admiração total por ele, e sabendo que sou reserva dele, só iria jogar quando ele desse brecha, que era quase impossível, né? Que o Júnior não se machucava, jogava sempre a altíssimo nível. Então, eu estava ali naquela expectativa de esperar uma brecha e aconteceu nessas circunstâncias. Infelizmente, o Leandro começou a ter problema no joelho, o Júnior ia para a direita e jogava na esquerda. A responsabilidade, obviamente, era muito grande, porque para você jogar num time do tamanho do Flamengo, tem que ter realmente uma capacidade mental muito forte. Isso, obviamente, você ganha também ao longo da sua experiência na categoria de base do Flamengo, porque é um time que exige que ganhe todos os campeonatos, todos os anos, que ganhe todas as partidas. Isso vai forjando, né, o nosso caráter, a nossa personalidade e a nossa capacidade de sofrimento também, porque, é óbvio, é um time que exige vitórias em todas as partidas, em todos os campeonatos, mas ele não ganha em todos os partidos, em todos os campeonatos. Isso vai fazendo, né, isso vai forjando o seu caráter também. E acredito, inclusive, aproveitando o ensejo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acredito que o futebol e o esporte, de uma maneira geral, seja o maior instrumento de educação que uma pessoa pode ter. Eu acho que qualquer jovem que participe de uma competição, seja lúdica ou seja ou federada, ele aprende muito com o esporte, principalmente a resiliência, aprender a ganhar, aprender a perder, a respeitar os seus adversários e seus companheiros. Então, eu acho que grande parte, né, do meu caráter, da minha personalidade, foi forjada ali nas categorias de base do Flamengo e que me deu condições de suportar, digamos assim, essa pressão muito grande que existe nessa transição da fase do futebol amador para o futebol profissional. E, principalmente, né, num time tão grande como o Flamengo. Com certeza. Não, eu não vou nem perguntar qual foi o maior jogo da sua carreira, porque é uma Isso é fácil. Fala, porque eu estava lá. Fala um pouco desse jogo, que eu tomei um susto logo no início, tomar aquele golzinho, eu falei, meu Deus do céu, é hoje. Só você? Aquele infeliz daquele Russão levou aquele bando de papel higiênico, um caminhão de papel higiênico do Maracanã, todo mundo com raiva daquele desgraçado. Aí exatamente. Aquele realmente foi um jogo especial. É incrível. E o que mais me impressiona de verdade é que as pessoas me reconhecem até hoje. E quando me reconhecem, né, porque aqui já está, o telhado já está branco e tal, e quando me reconhecem, é ato contínuo falar do jogo do Botafogo e Flamengo do 6-1. E falam assim com uma emoção como se o jogo tivesse sido ontem, sabe? Realmente é uma coisa impressionante. O jogador de futebol tem a capacidade de entrar na vida das pessoas, e obviamente com boas e más recordações. Graças a Deus, eu fiquei mais com a parte boa, né? Com a parte positiva. E as pessoas falam comigo, comentam como se fosse ontem a partida. E foi um jogo em que o Flamengo estava jogando muito desfalcado. Eu tinha vindo das categorias de base, mas já estava jogando há um certo tempo, e já estava já um pouco consolidado, mas a gente jogou com 4 ou 5 jogadores da base. Gilmar. Naquela época, o Gilmar, o Paulo Henrique, eu, no caso, o Helder. E tinha o Helder, e o Helder estava nesse jogo também. Bom, e o que aconteceu foi que o Russão, esse folclórico torcedor botafoguense, né, deu uma entrevista, não sei se foi para a Globo, em cima de um caminhão cheio de papel higiênico, falando que a garotada... do Globo Esporte, falando que a garotada do Flamengo ia se borrar, aquela coisa toda, não sei o quê. E, obviamente, o Zagallo, com a sua experiência e com a sua forma peculiar de observar as coisas, nos motivou muito com essa reportagem, né? A gente entrou realmente bastante mordido e com muita gana de vencer o jogo, e que, como você disse, no início, logo, aos 5, 7 minutos, antes dos 10 minutos, eles fizeram 1-0. E a gente que realmente estava com muita vontade de ganhar o jogo, a gente levou um susto logo no início, né? Mas, graças a essa motivação que eu expliquei para você anteriormente, ela tinha sido feita de uma forma muito boa, a gente continuou com sangue nos olhos, e logo em seguida também eu fiz uma jogada junto com o Adílio, que eu toquei para ele, penetrei, consegui fazer o primeiro gol,
que aí realmente deu um ânimo muito grande ao nosso time, e aí, a partir daí, nós dominamos o jogo completamente. Eu acabei fazendo 2 gols e dei um passe para o Chiquinho também, já no segundo tempo, e finalizou o sexto gol com um gol que seria antológico, né? Porque quem fez o último gol do 6-0, naquela devolução do 6-0, que na verdade isso foi 6-1, mas valeu como 6-0, foi o Andrade. E no último gol, o Andrade é que teve a oportunidade de fazer, e o Luiz Carlos fez uma grande defesa, deu rebote e o Gilmar acabou fazendo o sexto gol. Mas seria mais interessante se, porventura, fosse o Andrade, né, que arrematasse, digamos assim, as 2 partidas, marcando o sexto gol. Mas é incrível, cara. Realmente é um fato que marcou a vida de muita gente, e de muita gente, como você que falou que estava no jogo, mais de uma pessoa comentou que era a primeira partida que estava indo no Maracanã e que marcou muito mais ainda por esse detalhe. Então, eu fico muito contente em fazer parte de forma positiva na vida das pessoas. Eu achei engraçado que depois o Zagallo ficava dando entrevista no vestiário, aí, ele gostava sempre. Exatamente. E naquela época, né, os repórteres entravam depois do jogo, a gente tomava banho, e às vezes até entravam e entrevistavam a gente. Mas era um verdadeiro tomando futebol banho. Raiz. Futebol total raiz. Eu ia tocar nesse assunto. Dal, você tem saudade do verdadeiro Maracanã? Total. É óbvio que é uma visão saudosa, saudosista, mas o ambiente que se tinha no Maracanã antes, hoje ele pode estar lotado, que nunca, jamais será igual. Nunca, jamais será igual. Lógico, até pelo número de pessoas que hoje o estádio comporta, que é infinitamente menor, eu lembro de ter jogado mais de uma vez com 120, 110 mil pessoas no estádio, né? Então, era impossível. Você estava a 10 metros do seu companheiro pedindo ajuda, orientando, e simplesmente você não escutava absolutamente nada, né? Você ia um pouco mais no gesto e na leitura labial, porque aquele zunido do... Cara, assim, é inebriante, é um negócio indescritível. Só quem teve a oportunidade de participar, ou trabalhando, ou, logicamente, dentro do campo, ou fora, né? Enfim, as pessoas que estavam ali embaixo, dentro do campo, trabalhando, como jogador, como eu disse, ou como repórter, pode ter a ideia, e, obviamente, nós, dentro de campo, a gente provoca essas reações e provoca essas sensações, né? Ou fazendo uma boa jogada, ou fazendo um gol, e na hora que sai um gol, cara, realmente é impossível que uma pessoa tenha controle. Uma pessoa fica completamente louca, sem saber para onde correr, por que correr, e quando escuta, né, cara, o rugido da torcida. É um espetáculo à parte. As torcidas antigamente entravam com bandeiras, né? Eu lembro que quando eu ia no Maracanã, a gente chegava antes para ver as preliminares, que hoje já não existem, né? E a gente via as preliminares, depois, quando ia começar o jogo profissional, entravam as bandeiras, e o pessoal começava a fazer aquela festa das torcidas organizadas. Cara, é impossível se criar um ambiente parecido com aquele da época do antigo Maracanã. Eu tenho muita saudade, é óbvio que hoje tem muito mais conforto, tem mais segurança, enfim, tem uma série de situações que são melhores, mas no cômputo geral eu preferia o antigo e velho Maraca. Mas sabe por quê, não? Antigamente, como você falou aí, chegava cedo para ver as preliminares, porque tinha craque até na base. Não só do Flamengo, mas dos outros clubes também. Eu sempre falo para os jogadores aqui o seguinte: você não acha que está faltando ex-jogador na base? Não tem muito professor na base? Essa é uma discussão polêmica, porque eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? É óbvio que um ex-atleta de futebol preparado, ele, na minha opinião, ele vai ter vantagem sobre o profissional que nunca teve, né, dentro das 4 linhas e não foi jogador. E por mais que ele até saiba, né, transmitir a parte técnica, ou tática, ou teórica, melhor dizendo, ele não vai ter essa questão técnica da explicação, do movimento, de explicar o cara que ele tem que fazer, porque eu fiz, né, como ex-jogador, digamos assim. Então, é óbvio que existe, na minha forma de ver, uma falta de profissionais, né, nas categorias de base dos clubes, que poderiam ser melhor
aproveitados, principalmente, né, depois que param de jogar futebol. Obviamente, esses profissionais, por outro lado, também têm que se preparar, né, por uma questão óbvia, e hoje basicamente, por uma questão, inclusive, jurídica e de regulamento, a CBF exige, né, que a pessoa seja treinador, com seus cursos, etc., etc. E, obviamente, as pessoas mais novas, que têm uma visão mais científica do jogo, digamos assim, que, de certa forma, né, as pessoas, inclusive, até comentam a respeito da falta de gols de falta, né, de falta direta, Eu ia chegar que lá. é uma realidade, mas que eu me lembro como assim, eu estou falando com você e estou vendo. Depois do treino, todo mundo ia embora, cara, e o Zico ficava ali treinando falta, o Júnior ficava ali treinando falta, os jogadores, sabe, se aprimoravam, né, nessa execução técnica. Né, o Oscar, né, o grande Oscar do basquete, não falava que a mão dele não era santa, a mão dele era treinada. E hoje, com o desenvolvimento da ciência, os fisiologistas, né, logicamente baseados em cima de estudos, às vezes proíbem, né, assim, literalmente proíbem que o jogador faça um esforço maior. Obviamente, antigamente tinham menos jogos, hoje são mais jogos numa temporada, e a partir daí eu não teria informação científica, e obviamente cada time terá o seu fisiologista, terá o seu preparador físico para saber a carga de treinamento que existe e necessária, né, para que os jogadores também desempenhem um jogo hoje com muito mais velocidade que antigamente. Se eventualmente um jogador queira, né, fazer um treinamento técnico à parte, analítico, ficar ali na repetição, chutando pelo menos 20, 30 faltas, se vai prejudicar ele, possibilitando uma lesão futura, etc., etc., uma sobrecarga muscular. Essa questão que é muito difícil de ser analisada, de ser dita, porque eu imagino que isso seja tudo feito sob um prisma científico, né? Eles tiram o sangue para ver a quantidade de ácido lático hoje que tem no jogador, etc., etc., saber a saturação muscular. Então, lógico, existe um desenvolvimento técnico e científico no futebol que aumentou a velocidade, mas prejudicou, né, consequentemente, por falta do treinamento específico, a parte técnica. Né? Hoje, você observa também que a maioria dos treinadores das equipes fazem um treinamento muito mais global, né? De minicampos, de campo reduzido, etc., etc., para aumentar a velocidade de raciocínio e de velocidade de ações, mas que, às vezes, se esquece daquele treino analítico também, né, cara? Hoje você vê uma virada de bola de uma lateral a outra, cara, é quase impossível, entendeu? É quase impossível que hoje as pessoas não treinam, e se elas não treinam, elas não se sentem confiantes na hora de executar o gesto no campo, né? Porque ele está exposto. Então, vai para o lado mais fácil. O lateral toca no zagueiro, outro zagueiro toca no outro zagueiro, o zagueiro no outro lateral, e uma bola que antigamente chegava num toque, né? Numa velocidade, obviamente, se a bola vai num toque só, ela vai mais forte, vai numa velocidade, ela vai passando pé em pé e vai circulando até chegar do outro lado, que, obviamente, dependendo da velocidade que se faça isso, o time contrário também já se arma, né? E já se prepara aí, faz aquele pêndulozinho e já se prepara também para marcar o outro lado. Então, nós tínhamos vários especialistas de cobrança de falta, vários lançadores, né, que hoje também é muito difícil, um lançamento vertical, no tempo, do cara jogar lá no espaço e o cara encontrar essa bola. Inclusive, o gol do Michael agora, no último jogo, né, aquele passe ali que o próprio o Gabriel fez, sabe, ali da intermediária, pô, um tapa na frente, pegou o Michael lá na frente, ele fez aquele gesto técnico lá que ele fez o goleiro e o zagueiro baterem em cabeça e meteu o gol. Esse tipo de jogada está cada vez mais raro. E essas jogadas eram... Cara, cada time tinha quase que obrigatoriamente um especialista, né? Não somente em falta, como em lançamentos de longa distância. A impressão que eu tenho é que hoje em dia quem tem preparo físico joga. Hoje o jogo, não tem a menor dúvida, ele é um jogo muito mais físico do que técnico, né? Hoje, um jogador médio muito bem preparado pode vir anular um craque. E é por isso que eu criei esse canal, cara. É por isso que eu criei esse canal, porque, tipo assim, me dava uma revolta muito grande em que, sabe, os jogadores dos anos 70, 80, início de 90,
não eram tão reconhecidos. Hoje, o cara hoje faz um gol bonito, é um cracaço. Pô, o cara não assistiu, não viu o que era aqueles anos 80. Que cada time tinha um camisa 10, cada time tinha pelo menos um grande lateral, um ou dois grandes atacantes. Hoje em dia, não tem nada. Tá difícil. Na verdade, eu acho, a minha percepção sobre essa tua constatação é o seguinte: o Brasil é um dos maiores exportadores de jogadores de futebol do mundo, né? Saem em torno de 1.000 jogadores, em média, por ano, para o exterior. Logicamente, não são todos para a Europa, primeira divisão, mas para o mundo inteiro. E, logicamente, o mercado brasileiro necessita, né, para se manter dentro do orçamento de todos os times, tem quase que a obrigatoriedade de vender uma determinada quantidade em valor, obviamente, né, de jogadores para fechar as contas. Então, o que aconteceu? O futebol brasileiro, ele, com o mercado exportador, ele começou a atender a necessidade do seu cliente, que é a Europa. A Europa, ela joga um futebol mais tático, mais físico, mais coletivo do que individual, né? E fez com que, ao longo de 20, 30 anos, porque isso não é um processo que começou há 2 anos atrás, começou nos anos 80, né? Anos 80, 90, em que os times, de uma maneira geral, começaram a preterir, né, os jogadores pequenos, muito habilidosos, dribladores, jogadores que têm essa forma nata de jogar driblando, né, para jogadores mais fortes, mais altos, mais táticos, né, para atender exatamente essa necessidade de formar um jogador num determinado formato para poder vender para a Europa. E a Europa, por outro lado, continuou importando jogadores sul-americanos, mas os jogadores que acabam marcando a grande diferença na Europa são os jogadores sul-americanos dribladores. Então, eles tiveram uma vantagem, que eles acoplaram ao futebol deles uma coisa que eles não tinham, e nós, por outro lado, que eles já tinham a ordem tática e a questão física, né? E agregaram essa parte técnica de drible, de 1 contra 1, de jogador de velocidade pela ponta. Então, eles agregaram valor ao futebol deles e, com essa mescla, o futebol europeu cresceu muito. E nós acabamos perdendo a nossa maior característica, que é exatamente a questão técnica individual, né? E não ganhamos absolutamente nada, porque esse futebol tático, ele, obviamente, como você falou, o cara tem que ter uma mínima condição técnica, mas o jogador médio é capaz de fazer uma função tática que satisfaça o treinador. Então, o nosso futebol, ao longo do tempo, ele deixou... Hoje mesmo, como você falou, não existe mais aquele 10 clássico meio-campo, Alex, sabe, que pega a bola do meio-campo, levanta a cabeça, distribui o jogo. Não existem mais pontas. Eu acho que hoje no mundo todo, né, não joga quase com mais pontas. São todos jogando de ala e de perna invertida. Então, o futebol brasileiro acabou perdendo a sua grande e principal característica, que é a versatilidade, que é o improviso, que é o 1 contra 1. A gente acabou perdendo isso. Por quê? Porque a gente acabou formando, né, jogadores, e, logicamente, como eu disse, as categorias de base com os treinadores sendo exigidos também, que formem jogadores mais ou menos com esse biotipo, e a gente perdeu a nossa principal característica, que é o improviso. Então, eles ganharam, né, porque eles levaram jogadores estrangeiros para lá, e, obviamente, futebol se aprende muito observando, né? Eu jogando se eu sou da base do Flamengo, você pode ter certeza que e tendo contato com jogadores de primeiro nível, Júnior, Zico, Adílio, Andrade, Tita, jogadores desse nível, é óbvio que eu, eventualmente, até treinando com eles, ou vendo eles treinar, eu vou crescer como profissional, porque são jogadores de altíssimo nível técnico, né? E isso foi meio que passando por osmose, a Europa absorveu, e os jogadores europeus também absorveram essa forma de jogar, e nós perdemos a nossa principal característica, que era o improviso. E aí a gente acabou ficando nesse déficit, que eu acho que, ao longo do tempo, a gente pode recuperar, mas para que isso aconteça vai demorar. Hoje, os jogadores que desequilibram, basicamente, nós temos só o Neymar, né? E você pode contar que ele pega e encara um contra um, e tem agora o Rafinha, que até por acaso joga com meu filho lá no Leeds United, que é um cara que, quando pega a bola e parte para cima, você vê que ele vai ser ousado, ele vai tentar, e ele joga também de forma coletiva, ajuda a defender, mas é um jogador, digamos assim, mais moderno. O futebol, na realidade, ficou prático, objetivo e feio.
ficou pragmático. Ele passou a ser um futebol que as pessoas jogam para não perder e ganhar, né? Ao invés de jogar para ganhar. A gente jogava, eu lembro que a gente, no Flamengo, desde as categorias de base, a ideia era sempre atacar e tentar ganhar o jogo, né? E, logicamente, com ordem, mas era atacar para ganhar o jogo. Hoje as pessoas não querem perder, né? E se fizer um gol ou de bola parada ou no contra-ataque, tá bom. Que é a tal da posse da bola, né? Que às vezes você tem a posse da bola. E hoje alguns times entregam a posse da bola ao time adversário, se retraem, jogam ali como se fosse quase um basquete ou um handball, ali na frente da área, como jogou o Cuiabá contra o Flamengo, obviamente, eles fazendo o jogo deles, né? Mas acaba ficando um futebol, obviamente, menos atrativo, mais feio, ou menos atrativo, da forma que queiram ver. Agora, Dal, você se reinventou, né? Quem teve aqui outro dia no estúdio foi o Popoca, Gilmar. Uhum. Ele estava naquele jogo em que você, Botafogo da Paraíba, ele falou que foi um estalo, que o pessoal do estado voltou, né? E daí, dessa contusão, você não teve uma recuperação legal, tentou voltar, se contundiu de novo. E, de repente, disso tudo, você entrou no ramo empresarial, começou a várias atividades. Aqui você deve... O jornaleiro, amigo. Eu sei. Não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É verdade, cara. O trabalho só enobrece. É isso aí. Deve essa tua reinvenção? Porque você tinha até, teoricamente, naquele tempo, um glamour de ser jogador de futebol do Flamengo. E, de repente, dia para a noite, você tem que optar por um outro lado que você ainda não conhecia. Como é que foi lidar com essa situação tão rápida? Hoje, olhando para trás, isso foi muito mais fácil que posso imaginar, mas naquela época foi muito difícil. É óbvio que também, como nessa transição que eu falei da base para o profissional, foi um processo, né? Porque eu me machuquei em setembro, mais ou menos, de 86, desculpa, foi contra o Botafogo da Paraíba, o Porto era o nome do jogador, o ponta-direita, e naquela época não existia antidoping. E a gente sabia que os jogadores, eventualmente, quando vinham do Nordeste, vinham, às vezes, um pouco batizados, com um pouquinho mais de velocidade, porque era a oportunidade que eles tinham de jogar, né, se destacar no Sul para ser, eventualmente, contratado. E, por uma infelicidade, eu recebi realmente uma falta muito forte, completamente desnecessária no meio-campo, em que eu podia até... o Gilmar até me pediu a bola, eu cortei para dentro para fazer uma outra jogada, o jogador veio, de verdade, não acredito que tenha sido feito com a intenção de fraturar minha perna ou de me contundir, mas veio de uma forma para o meio de campo de uma forma muito brusca e que talvez não tivesse eu esperando essa reação dele, estava assim, meio desprotegido, por acaso me pegou com a perna de apoio no chão, me chutou tudo e fraturou minha perna. Bom, dito isso, é lógico que eu fiquei muito triste naquele primeiro momento, mas eu era muito novo e a chance da recuperação seria muito grande. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu voltei a jogar no ano seguinte com muita dor na perna e ficava naquela história, tirava a radiografia, e do ponto de vista radiológico, estava tudo normal, tudo liberado para poder jogar, para ter qualquer atividade física, profissional. E é óbvio, quebrar o osso, qualquer osso pode quebrar, né? Mais de uma vez. E a questão foi essa. Nós fomos aos Estados Unidos jogar uma excursão, que a gente tinha aquele Bye Bye Brasil, né? Uhum. E eu joguei em campos sintéticos, que antigamente eram campos praticamente de carpete. Aquela época era horrível. Era muito ruim. E aqueles jogos me prejudicaram muito. Eu lembro que o treinador era o Antônio Lopes. E quando a gente voltou para o Brasil, no início da Copa União, eu reclamei que estava sentindo um pouco de dor. E cheguei a jogar uma ou duas partidas pela Copa União, e depois entrou até o Leonardo no meu lugar, né?
E aí eu voltei, fiz uma cirurgia com o Dr. Lídio Toledo, falecido Dr. Lídio Toledo, que era do Botafogo, também da seleção brasileira, não obtive sucesso também, voltou a refraturar, e ela refraturava depois por estresse, né? Ela não refraturava, ela refraturava por estresse. Então, eu fiquei tentando, e nesse processo também você vai, né? Será que vai dar certo? 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 Bom, e esse processo foi também me preparando de certa forma. Chegou um momento que, obviamente, o Flamengo percebeu que também não teria um resultado positivo, né? Porque era um jogador já importante no elenco, já titular há alguns anos, já era um ativo do clube, digamos assim. Quando eles entenderam que realmente não dava mais, me comunicaram. A situação foram muito honestos comigo, porque me renovaram o contrato uma ou duas vezes. Naquele ano, naquela época, os contratos eram mais curtos por conta da inflação, né? Uhum. Então, renovaram comigo uma ou duas vezes, se não me engano, ainda lesionado. E quando eu decidi efetivamente parar de jogar futebol, que eu fui à Suíça consultar um médico ortopedista que não tinha nada a ver com futebol, que não tinha nenhum interesse em falar nem que sim, nem que não, e ele olhou para mim, olhou as radiografias e disse, olha, nesse momento você poderia, eu também te liberaria para jogar, nesse momento também e tal, e se ela volta a refraturar, tem algum problema que a gente tem que ser investigado e tal. Então, eu decidi, né, em função desse diagnóstico, parar de jogar futebol. E, obviamente, eu sou assim, oriundo de classe média, como eu comentei com você, e também sempre fui muito bem orientado pela minha família, pela minha mãe, principalmente. Então, eu ganhei, né, na época, todo jogador de futebol sempre teve um salário bem satisfatório para a época. Eu tive a oportunidade de fazer uma reserva econômica importante. Então, eu já tinha apartamentos comprados, pagos em Copacabana, tinha uma reserva econômica no banco, tinha o meu carro, enfim. Para tocar minha vida de uma forma tranquila, eu tinha, digamos assim, uma base econômica que me proporcionaria dar sequência na minha vida já com uma certa vantagem. Até porque os meus amigos naquela época, todos eles estudavam ainda, eu estava na faculdade, eu estava começando a trabalhar, eram estagiários, etc, etc. E eu entendi, né, que ao invés de ficar pensando que eu dei azar, né, em ter fraturado minha perna, eu achei que eu dei sorte, que pelo menos por esse tempo foi o suficiente para criar essa gordura econômica e me dar esse suporte financeiro para eu tocar minha vida adiante. Mas teve um fato que foi muito importante nesse processo, é que quando eu decidi, sentei com a minha família, com a minha mãe, expliquei para ela a situação, e minha mãe falou claramente, falou assim, Adalberto, olha, eu coloquei no mundo um ser humano que, por acaso, é jogador de futebol, e não um jogador de futebol que, por acaso, é um ser humano, né? Então, isso iria acabar daqui a 10 anos, e por acaso vai acabar agora, e o que você tem que fazer é tocar a sua vida, né? E eu ouvi aquilo ali, e eu falei, cara, é exatamente isso, não tem muito o que ficar lamentando, na medida em que eu tinha toda a minha vida pela frente, como eu falei, tinha um suporte econômico para tocar minha vida, e eu preferia, ao invés de ficar me lamentando, tocar minha vida em frente. É lógico que isso não foi fácil, né? Eu estou falando assim, parece que foi fácil, dessa forma não foi fácil. Mas eu fui nessa direção, foi essa direção que eu decidi tomar. E, por casualidade, tinha um rapaz que era namorado da filha do meu porteiro, Davi, e que eu perguntei, Davi, o que você faz? Porque ele tinha um carrinho bonitinho. Eu falei, o que você faz? Ele falou, eu trabalho numa banca de jornal. Eu falei, você trabalha ou é dono? Ele falou, não, eu trabalho numa banca de jornal. Eu falei, cara, e banca de jornal dá dinheiro? Ele falou, pô, dá, cara. Banca de jornal, às vezes, sustenta 3 famílias, tal, porque os italianos, na época, né, eram praticamente, era um monopólio italiano, e já estava numa época de transição para os nordestinos, digamos assim, quase de uma maneira geral, porque os filhos dos italianos já estavam formados, já tinham outras profissões, e realmente eu descobri depois, né? Eu sabia que era duro, mas depois descobri que realmente era bastante dura. A vida de jornaleiro, na época, era bastante dura. E, por acaso, ele chegou, apareceu, sei lá, um tempo depois, falando, tem duas bancas vendendo, uma na Santa Clara e outra na Aires Saldanha com a Miguel Lemos. Eu falei, cara, eu vou comprar, você fica numa, eu fico no outro. E falei, olha, eu vou querer aprender como é que funciona esse negócio, para não ficar na mão de ninguém e tal. Você pode contratar o serviço também, que chama de folha, né? Contratar um serviço em que as pessoas fazem esse recorrido, né? das editoras e dos jornais para você, e você espera eles na banca. Mas como eu queria aprender, aí eu fui nessa levada aí. Eu acordava 3 horas da manhã. Quando eu lembro, eu fico rindo, porque é brincadeira, né, cara?
Eu acostumado, é o que você falou, né? O jogador de futebol do Flamengo e tal, aquela coisa toda. 2 anos depois, você está acordando 3 horas da manhã para andar no centro da cidade, ali, em todas as editoras que tinha, jornais, etc., Dia, Globo e tal, recolhendo e entregando jornal, fazendo conta e tal, e depois indo para a banca às 6 horas da manhã, assim, chegava às 5h30 da banca, para preparar tudo para começar a vender jornal. E esse trabalho ia basicamente até meio-dia, um trabalho bem duro, né? Bem duro, mas que realmente eu fui bastante feliz naquela época, mas era duro. E, por coincidência, foi um período que começou a vender aquelas raspadinhas do Rio, aqueles jogos instantâneos, né? Então, aquilo ali, como vendia muito, era vendido à vista, era da Lotérgia, era da Ebara, que era a impressora, e eu comprava sempre bastante, e às vezes as pessoas acabavam, né, as raspadinhas, e vinham na minha banca, pô, me presta um pacote de raspadinha, me pega um pacote de raspadinha, tal, aquela coisa toda. Eu falei, tá bom, eu dava. Bom, chegou um momento que eu falei, cara, ao invés de você me pedir constrangido, eu te vendo. Em vez de você me pedir, eu te vendo. Né? E acabei me tornando um centro de convergência de venda de raspadinha para todas as bancas ali do lado, sabe? E um foi falando para o outro, um foi falando para o outro e tal. E eu acabei vendendo depois a banca de jornal para esse rapaz e comecei a revender raspadinha. Comprava e revendia as raspadinhas. E aí deu uma alavancada importante também na minha vida, do ponto de vista econômico, que realmente era uma febre. Depois veio aquele Papatudo, não sei se você lembra. Bom, a Telecena, que existe até hoje, né? Isso. O Papatudo acabou porque o Arthur Falck lá, Arthur Desfalque, acho que deu um desfalque lá no título de capitalização. Mas, enfim. E aí, logo em seguida, começou uma moda que existe até hoje, ainda existe, porque eu encontrei uma pessoa numa viagem e falou até que trabalha com factory. Então, eu fiz uma quantidade de dinheiro importante e comecei e montei uma factory. Eu fui para São Paulo. Minha esposa teve uma factory. Eu fui para São Paulo, na ANFAC, que é a Associação Nacional de Factories, fiz o curso, aquele curso da HP, né? Da calculadora HP, etc., que depois, agora se faz tudo no computador, com programa, sem maiores problemas. Fui para São Paulo, fiz o curso, montei essa factory e comecei a trabalhar, funcionando, e tinha um cliente meu da factory que vendia muito cheque para mim. E eu falava para ele, Santos, o que você faz, cara? Você vem aqui uma época vendendo um monte de cheque, depois você para e vende, depois você vende um monte de cheque. Ele falou, cara, eu trabalho com telefonia celular. E eu venho numa época com muitos cheques, porque não sei se você lembra, naquela época, a Telerge vendia, às vezes, um lote de 3.000 telefones, depois ficava um mês sem vender, né? Depois saiu umas 2.000. Então, era daquilo. E, em um determinado momento, ele falou, cara, eu falei para ele, e você está precisando de um sócio, alguma coisa? Ele falou, cara, eu só não ganho mais dinheiro porque eu não tenho mais dinheiro. Porque se eu tivesse bastante dinheiro, eu venderia muito mais. E aí eu falei, deixa eu ficar lá uma semana lá no caixa lá, e na época que eu estiver vendendo, se eu gostar, eu entro. E eu fiquei uma semana, gostei, e ele falou, cara, para mim seria ótimo, porque eu não sei trabalhar com dinheiro, ele era um vendedor nato, e sabendo que o dinheiro é teu e você vai estar tomando conta, melhor ainda. E aí eu comecei a trabalhar com telefonia celular, e fiquei num bom período também, e depois vieram as privatizações, que também foi um outro mercado que foi minguando e acabando. Eu tinha voltado a estudar, eu voltei a estudar, porque quando eu cheguei no profissional mesmo, eu já tinha terminado o 2º grau e tinha me inscrevido para o vestibular e feito prova para administração. Mas não pude, obviamente, cursar pelo fato de estar jogando profissional, que já viajava muito e tal. Então, eu voltei a estudar, me formei em administração na Universidade da cidade e comecei a montar uma empresa de marketing esportivo. Tentei montar um time de beach soccer do Flamengo, na época que estava começando aquela história do beach soccer e tal. E reencontrei, depois de muitos anos, o Zezinho, aquele tal que me conseguiu a experiência no Flamengo. A gente montou uma empresa, a gente foi fazer soccer camps nos Estados Unidos, né? Que é a escolinha de futebol na época lá de verão, e criamos, na verdade, as escolinhas Fla, porque não existia franquia de escolinha de futebol. Obviamente, na época, o presidente era o Edmundo Santos Silva e o diretor de futebol era o Gilmar Rinaldi. Então, nós contratamos uma empresa chamada Unitá, que formatava essas franquias, e com a nossa ideia, a gente criou um projeto, né, das escolinhas de futebol, apresentamos ao Flamengo,
foi aceito o projeto, fez um plano piloto com 6 escolas, ali na praia de Copacabana, Ipanema, na saída ali da lagoa do Túnel Rebouças. Fizemos uma escolinha, outra em Copacabana, Ipanema e Leblon, e ali na lagoa. E o negócio cresceu de uma forma tal que o projeto emplacou, né? Que as escolas Fly existem até hoje, né? É uma das empresas que mais conseguem recursos para o Flamengo nesse período de 2000. O projeto começou em 2000 até hoje, principalmente com a venda, né, do Vinícius Júnior, que era uma pendência que a gente tinha, porque, na verdade, esse projeto ele tinha 4 colunas principais, né? A gente estava, inclusive, linkado ao departamento de marketing do Flamengo. A gente nunca teve linkado ao departamento de futebol, porque era um processo de expansão de marca. Então, o Flamengo teria uma receita livre, né? Sem nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de trabalho, uma receita direta, expansão da marca Flamengo, porque a ideia era que, quando a gente viajava com o Flamengo, a gente observava que em todo lugar que você vai tem flamenguista a dar de pau, né? São 40 milhões de torcedores do Flamengo. Então, a ideia era expandir a marca Flamengo, expandir a história do Flamengo também, porque em cada escola ela é batizada com o nome de um ex-jogador do Flamengo, e criar, obviamente, também uma rede, ainda que não fosse o objetivo principal, uma rede de captação de jogadores, já que essas escolas podem fazer também experiências, né? E captarem jogadores para as categorias de base do Flamengo. Então, isso foi feito, né? Lá em 2000, como eu falei para você, foi sucesso total, e a partir daí a minha vida foi desenvolvendo. Em 2003, eu encontrei o Mazinho, em 2002 eu encontrei o Mazinho, quando eu fui pegar o Rodrigo, e já mudando um pouco dessa história, né, para dar sequência a minha vida profissional, eu encontrei o Mazinho, que eu fui pegar o meu filho Rodrigo no colégio, porque ele, depois do colégio, aqui no Anglo-Americano da Barra, ele fazia escolinha de futebol com o Barril, que era o professor. E o Rodrigo sempre foi um jogador assim, um pouquinho acima da média, então estava acostumado com ele. E, de repente, eu vejo o menininho jogando ali, pegando a bola, driblando. Eu falei, nossa, o moleque joga pra caramba. Tal. Aí perguntei ao Rodrigo, quem é esse menininho aí que chegou? Ele falou, pai, eu não sei, ele fala meio enrolado, meio gringo, tal, não sei o que. Tudo bem, deixa quieto. Numa outra oportunidade lá, eu fui pegar o Rodrigo de novo e encontro o Mazinho. Aí eu falei, ei, Maza, o que tá fazendo aqui, rapaz? Vem pegar meu filho. Eu falei, vem dizer que teu filho é aquele ali. Ele falou, tu não vem me dizer que teu filho é aquele lá. E aí, foi muita coincidência, porque ele tinha voltado da Espanha, tinha colocado os filhos dele no colégio anglo-americano, e, por acaso, o Tiago, que é o filho dele mais velho, que é da mesma idade do meu filho Rodrigo, ficou na mesma sala do Rodrigo, e o Rafa, que é o outro filho dele, mais novo, ficou na mesma sala da minha filha Mariana. Então, a partir daí, a gente se reencontrou, e ele quis desenvolver o mesmo projeto que eu estava desenvolvendo aqui no Rio, com a marca Mazinho, Celta de Vigo, na Espanha, porque ele tinha voltado ao Brasil, a esposa não estava se adaptando muito ao Brasil mais, com um negócio de violência, essas coisas e tal. E, a partir daí, eu conversei com o Zé e fizemos esse projeto, que a ideia era ficar 3 anos e depois voltar. E, obviamente, o Zezinho seria sócio, porque era eu, o Zezinho, o Zé Martins e o Marcelo Cortez. Éramos 3, que éramos sócios da empresa que administrava as escolinhas do Flamengo. Então, o que aconteceu é que, 2 anos depois de estar na Espanha, o projeto realmente não funcionou muito bem, porque na Espanha eles não veem o futebol como entretenimento, eles gostam demais de competição, mas o clube da Espanha gostou da forma que a gente treinava, que era essa mais analítica, de passes, controle, chute a gol, etc, etc. Me convidou para ficar lá, e eu comecei a trabalhar no Celta de Vigo, no departamento de futebol, fazendo scouting, né? Buscando jogadores, etc, etc, e fazendo relatórios de times que o Celta ia jogar. E, a partir daí, fiquei na Espanha, 8 anos, 9 anos. Então, a minha vida profissional foi mais ou menos nessa levada aí. Tudo isso por causa de uma palavra de mãe. Exatamente. Cara, olha, a gente está vendo um momento um pouco assim conturbado politicamente, etc, etc, com pandemia, etc, etc. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para você, cara. A coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa é a sua família.
Com certeza. Sabe, eu sei que as pessoas às vezes acham esse papo meio careta, etc, etc. Pode Não, achar careta, pelo contrário. pode achar careta que eu sou careta, então. Família é É, estrutura para tudo. Para é a célula máter, cara. É a célula máter, é o que te dá apoio na hora do momento Com certeza. equivocado. É óbvio, né, que existe também aí o complemento dos amigos, familiares de uma maneira geral, mas a família é o núcleo, né, cara, da sociedade. E é o que você falou, uma palavra, né, uma palavra bem Uma colocada em um palavra mudou determinado a sua momento vida. Uma mudou palavra. minha vida completamente e, de certa forma, o que os meus amigos, né, da vida toda, lá de Copacabana e tal, admiram muito em mim, e sem falsa modéstia, eu também acho que eu fui bem inteligente nesse caso, foi ter passado por esse momento dessa forma, né? E muita gente falava, pô, Dal, você naquela circunstância, cara, muita gente ia para droga, ia se beber, ia Verdade, ficar se verdade. vitimizando, entendeu? Então, o que eu decidi foi escolher o que aconteceu comigo, ver ela de forma positiva, como eu te falei. Com Ao certeza. invés de ficar reclamando porque eu, né? Porque também tem uma coisa aí que aí vai um pouco para a religião, que também eu sou católico, tal, e tenho uma fé em Deus assim muito forte. É que as pessoas às vezes só reclamam de Deus, né? Ou dos deuses, quando Quando as coisas vão mal. Quando está na Disney, ninguém reclama, verdade. É né? verdade. Então, eu decidi ver essa situação que passou comigo, ao invés de me lamentar, como uma coisa positiva. Ao invés de reclamar do que eu poderia ter, eu estava satisfeito e agradecendo a Deus pelo que Ele tinha me dado, e a partir dali eu ia continuar minha vida. E graças a Deus eu estou muito satisfeito com o que eu fiz, com o que eu construí, com a minha família, com os meus filhos, na minha vida laboral, minha vida como amigo, minha vida profissional, e estamos aí, seguindo em frente. Dal, eu quero te agradecer, tá? Por ter concedido aqui esse espaço aqui para a gente, tá? Que o que eu escutei hoje aqui de você e todo o nosso público aqui escutou é uma lição de vida, cara. Você Cara, te é um agradeço muito. exemplo não só para muito jogador, mas para muitas pessoas que tinham que escutar a tua história. Quero te agradecer muito mesmo, Dal. Bom, gratidão é minha de se lembrar também, né? A gente não somos Ah, grandes amigos, velhos amigos, com e lembrar, certeza. a gente é sempre importante também manter contato com os amigos e passar nossa experiência, né, para que possa também fortalecer o coração das pessoas. Com A certeza. gente sabe, né, que a vida não é fácil, né? Eu costumo dizer que a vida, muita gente fala que a vida não é justa. Eu falo que a vida nem sempre é justa. Quando é justa, sempre o tempo todo. Tem momentos bons, tem momentos ruins, e a gente tem que ter força, resiliência para seguir em frente. E aí sim, acreditar que sempre o melhor está por vir. É o que Com eu certeza. continuo acreditando e continuo tendo fé e plena certeza que isso vai acontecer. A vida só é dura para quem é mole. Exatamente. Minha mãe me dizia, a vida é que nem rapadura. É doce, mas é dura. Dal, brigadão, querido. Tá bom, meu irmão. Um grande abraço para Valeu. você e